Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar mais aqui uma vez o Radar FIS e hoje a gente tem o prazer de receber o Augusto Martins, que é Head de Real Estate lá no CSHG e também gestor de alguns fundos que a gente vai conversar hoje, tá? Augusto, queria agradecer pela sua vinda aqui, por aceitar esse convite. E sem mais delongas aqui, vou passar a bola para você dar um overview um pouco do CSHG, né? Não precisa ser falar do mundo, mas falar aqui mais atuação Brasil. Meia hora tá bom, né? Meia hora tá bom. Falar um pouco também do seu background aí, profissional, etc e tal. E em termos de produtos, né, imobiliários no CSHG, para você falar um pouco do que tem, né, como um todo e pode falar vir, né? Pode vir das perspectivas, né? A gente vê alguns movimentos aí de agro, de educacional, enfim. Se você já puder tocar um pouco nesse assunto, eu agradeço. E mais uma vez eu agradeço aí pelo aceitar esse convite na sua agenda aí, que deve ser pesada, tá bom? Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, Carter, Losnak. É um prazer grande estar aqui. A gente tinha combinado de talvez fazer em dezembro, acabou não acontecendo, então ainda bem que deu certo agora. Primeiro, bom, eu sou o gestor lá da área, a gente tem 9,5 bi de fundos imobiliários, 5 segmentos diferentes: escritório, logística, renda urbana, fundo de fundos e CRI. Uhum. Até interessante, a gente fica feliz que o mercado adotou o renda urbana como o nome, né? A gente que criou o renda urbana, foi uma discussão grande no time e acabou dando certo. Acho que foi bastante feliz a escolha do nome. E estou na indústria de fundo imobiliário desde 2006, ou seja, o mercado era... fiquei 11 anos numa outra casa, no Credit Suisse já faz 4 anos. E acho que principal, assim, primeiro que eu vejo da indústria, a indústria vai crescer muito. Você olha os últimos anos, a indústria já cresceu muito, mas eu acho que ela ainda é pequena. Ela representa 1,5% do PIB. Quando você olha Estados Unidos, isso poderia ser 6% do PIB, Europa 3%, 4% do PIB. Então, o mercado financeiro aqui é super desenvolvido e não tem nenhum motivo pelo qual o fundo imobiliário não deveria se desenvolver. Uhum. Isso que acho que tem feito com que o capital tem vindo. Acho que a dificuldade do mercado, que já foi captação, acho que hoje é muito mais originação, né? Eu brinco que o fundo imobiliário ele cresce pelo ativo e não pelo passivo, que dado que você organiza oferta pública, você tem ativos e líquidos, não adianta você ter e colocar o dinheiro para dentro do fundo, você ter onde alocar. Vocês mesmos já viram e já analisaram vários fundos que acabaram, vamos dizer assim, cedendo aos encantos do capital disponível e depois isso se transforma num peso para o próprio fundo, porque prejudica rentabilidade, prejudica rendimento e aí o caminho virtuoso fica prejudicado. Uhum. Olhando novos segmentos, na tua pergunta, a gente gosta do que a gente não tem ainda, a gente gosta do residencial e gostaria de ter algo no segmento por um motivo simples: escala e retorno. Escala porque a beleza do fundo imobiliário na nossa visão, é que ele seja grande, de gestão ativa, ou seja, tem que ter um gestor especialista, diversificado no ativo, então créditos, setores, locatários, imóveis, e no passivo também, tipos de investidores, então varejo, private, institucional, em algum momento investidor estrangeiro, que ainda não existe. E tem que ter escala, porque se ele, como um produto fechado, que não tem aplicação em resgate, se ele não tiver escala, ele não fica líquido, ele não consegue diversificar rendimento. E o residencial consegue atingir todos esses objetivos. A questão do porquê isso não foi uma realidade é que tinha uma diferença de cap rate, né, ou seja, do residencial versus o comercial, que não fazia sentido nenhum. Você alocar dinheiro no residencial buscando 5,5% de cap rate, enquanto você tinha o comercial te entregando, sei lá, entre 8 e 10, dando um range grande, então, com uma simetria de risco, inclusive. Sim, sim. Agora acho que esse negócio ficou mais próximo, o mercado residencial está ficando mais sofisticado. Acho que é onde, em termos de segmentos do que a gente não tem e gostaria de ter, acho que é o segmento. O agro, a gente já estudou, mas nunca emplacou um negócio que parecesse fazer sentido. Em algum momento vamos ver se funciona. Eu particularmente até entendo bem pouco de agro.
tem uma história do Fiagro agora, né, uma nova, que acho que poderia ser uma coisa para destravar, porque hoje, em várias operações agro, que é um entrave, é você separar a terra da operação do agronegócio, que é, ou seja, o contrato de arrendamento, dos contratos de parceria do agronegócio, que você não conseguiria ter num fundo imobiliário e poderia ter num Fiagro. Então é um segmento que a gente gosta. Acho que é por aí. Shopping a gente já teve, hoje não tem mais, não tem nenhuma pretensão de voltar para o segmento, a não ser nas alocações do fundo de fundos, né, que é outra coisa. E é isso. Então, não sei como você acha que se vale a pena estender um pouco a visão por segmento ou não, aí acho que a pauta é de vocês. Não, acho que a gente vai depois entrar no caso a caso, inclusive no FOF, e acho que talvez a gente entre mais um pouco aí para tentar extrair alguma informação de você, beleza? Tá bom. Certo, então acho que começando pelo FOF, então, Augusto, boa noite, né? Acho que assim, só para entender assim, acho que o FOF acho que foi o teu último produto de gestão ativa, né, listado, não é um tamanho tão grande quanto os outros, né? Você fez 2 ofertas até agora e realmente está com capital autorizado de 500 milhões, né? Então acho que ainda assim você ainda tem que, entre aspas, fazer o catch-up com os outros, vai demorar um pouco ainda, né? Então se você puder comentar um pouco assim, qual que é a tua visão do HGFF, assim, qual que é o tamanho que ele pode chegar, né? A gente conversou com a RBRF recentemente, e o alvo deles é 1% da indústria de fundos. Então, acho que tem um teto ali também que você não pode comprar muitos ativos, né? Senão também você fica sem alocação. E se você pudesse comentar um pouco qual que é a tua visão de alocação, né? Como que você pensa no HGFF, como você aloca, né? Você olha mais a TIR de cada ativo que você investe, ou você faz uma gestão não tão ativa e tenta olhar como que o IFIX está performando, quais são os pesos do IFIX, ou você tenta fazer um over-under em cada segmento, né? Cada setor do IFIX? Bom, a primeira história é assim, o fundo de fundos, a gente já tinha vontade de ter, primeiro procurou amadurecer as teses dos outros fundos de tijolo, que eram maiores, mais antigos, e aí ficou maduro para lançar ele, primeiro com 200 milhões, depois ele foi para perto de 300 agora. Até porque a nossa visão de negócio é ter um fundo por segmento de gestão ativa, então se faltava a carteira líquida, a gente já tinha os outros. Depois, uma coisa que a gente olhava eram nossas convicções de investimento versus a indústria. Então, indo já para a tua última pergunta, o tamanho do fundo, a gente gosta de olhar a liquidez. A gente não gosta do ativismo, acho que tem alguma coisa, mas a gente prefere liquidez do que ativismo. E com isso, o tamanho é uma proxy não do tamanho da indústria, mas sim da liquidez diária. A nossa conta é que o fundo poderia, dentro da nossa estratégia atual, ter um tamanho de umas 4 ou 5 vezes a liquidez diária. Então, pensando que hoje ela é na casa dos 250 milhões, 240 início do ano, poderia ter, 1 bi de tamanho. Mas eu não tenho muita ânsia do tamanho que ele vai atingir. A nossa cabeça é dele entregar o retorno. Porque se ele entregar o retorno e olhando mais pela carteira do que pelo secundário, o dinheiro vai vir. E aí depende de ter um momento favorável para investir ou não. Então, esse ponto do crescer, a gente não tem, obviamente, acho que joga a nosso favor o fato da gente ter um fundo, uma estrutura de um tamanho razoável, né? Então, a gente não tem aquela história do gestor que começa no segmento e vai ter um FOF, precisa ter um FOF de um tamanho X para ser economicamente viável. A gente tem o benefício de ter do tamanho que for eficiente para o retorno dele. E aí, na escolha dos ativos, eu diria que é um misto do top-down com o bottom-up. Então, top-down é o que você fala do under e over o IFIX. E a gente tem uma visão e até uma revisão periódica de como a gente está olhando isso. Não tanto em relação ao segmento, mas em relação ao como o fundo imobiliário está precificado, né? Porque muitas vezes você tem um segmento que eventualmente vai ter algum problema, mas se o mercado está descontando demais, você pode ter uma alternativa mesmo tendo um segmento que vai piorar. E depois a gente faz o bottom-up, que é escolher os ativos dentro de cada segmento, primeiro os que a gente gosta, que são, vamos dizer, elegíveis. Isso passa por quem é o gestor, passa pelo histórico, tem muito fundo novo. Então, por exemplo, comprar um fundo de CRI que acabou de ser lançado, a gente vai gastar um tempo razoável em quem são as pessoas. Se o pipe estiver definido para o curto prazo, melhora.
porque é um fundo é dinâmico. Acho que é um fundo de fundos e fundo de CRI, na minha visão geral, é realmente uma questão de confiança, assim, né? Não é uma questão de ativos. Né? Exato, você tem que olhar o gestor e aí um fundo que acabou de ser criado, você fazer uma alocação grande, é muito difícil no nosso caso de acontecer. Já fizemos, por exemplo, no Barigui, o Bari 11. A gente, junto com outro gestor, deu, vamos dizer assim, o seed capital para o fundo ser criado. Por quê? Porque a gente conhecia a empresa, assim, relacionamento de longa data, entendia a tese, ela era complementar ao investimento que a gente tinha em termos de tese. Não são agressivos também, né? Exato. Tinha carteira pulverizada, tinha uma exposição em GPM, que não era fácil da gente conseguir na época. Então esse é um exemplo. E aí dentro dessa seleção, ou seja, under ou over fix e a alocação dos ativos, uma coisa que a gente até vai escrever agora e vai colocar de uma forma bem detalhada no próximo ou no outro relatório, é a nossa visão sobre primária. A gente continua achando que operar primário e secundário continua sendo um driver importante para retorno. Por quê? Porque tem essa história do desconto contra secundário, fundos que estruturalmente emitem contra PL e ele estruturalmente negocia com prêmio sobre PL, independente se isso é correto ou não, isso gera uma oportunidade de você ganhar dinheiro. Sim. De arbitragem, sim. De arbitragem. E isso foi, se você olhar no IFIX, dos 10 principais retornos de 2020, todos tiveram componente de emissão para entregar retorno. Então, esse é um ponto que a gente continua... 19 principalmente, né? 19 foi um ano muito forte. Não é marginal, entendeu? Na nossa visão. É uma coisa central. Por N aspectos, que aí nem sei se vale a pena... Então, assim, dessa... Agora, a história, por exemplo, de liquidez versus o ativismo, é porque a gente acha que o ativismo, apesar de ser uma boa capa de jornal, vamos dizer assim, eu fui lá e fiz um bloco e vendi um ativo, a gente acha que a porta de saída, a ausência de liquidez, ela não remunera, não está sendo remunerada pelo delta de retorno que você tem naquele ativismo. Então, via de regra, a gente prefere ter uma porta de saída, que é a liquidez, para eventualmente rebalancear a carteira ou sair de uma posição que a gente não gosta mais se o que não dá certo, realmente você mais rápido, do que ficar travado numa posição ativista que você tem que ir até o final com ela porque você não vai conseguir sair. Obviamente, a hora que dá certo, você tem lá um belo case, você estampa, vendi tal ativo, tem um belo lucro, porque normalmente os ativismos que ocorreram tinham um carrego muito ruim e a maior parte do retorno na venda mesmo, né? Então, a nossa cabeça é muito de liquidez. E cada um faz o que entende, né? Por exemplo, a gente tem na carteira o SPVJ. Por quê? Porque a gente percebeu que uma das coisas que a gente sabe fazer, pelo histórico, por exemplo, do Renda Urbana, do HGRU, é inserir fundo no mercado. Então, a história da SPVJ foi: vamos viabilizar o capital do fundo, como vamos dizer, um seed capital nas primeiras rodadas em 476, e preparar o fundo com RI, com relatório, tal. Eu sou só investidor do fundo, não tenho nenhum outro papel, para depois inserir no fundo, no mercado, gerando liquidez e etc. Então, essa é um pouco a nossa visão. Entendi. Tá, e acho que um ponto também que... Deixa eu ver isso. Um ponto, acho que assim, se você puder comentar um pouco assim, da sua estratégia também de CRIs, né? Que o fundo começou com o máximo no mínimo 67% em fundo imobiliário, mas ele nunca alocou tanto em CRI quanto ele poderia, né? Ele sempre foi 90%, 95% em fundo imobiliário. E você tem um CRI só, né, na carteira. Se você puder comentar um pouco, Augusto, assim, qual que é a tua visão também de relação ao risco-retorno de hoje, né? Assim, você alocar em CRI direto, né? Que acho que acho que é uma coisa muito importante, né? Acho que o FOF tem liberdade, não obrigação, mas tem liberdade em alocação em CRI. E se você puder comentar um pouco assim, quando você aloca em CRI, como que funciona o cheque quando você divide com o HGCR, por exemplo? Se vocês vão em bloco para decidir fazer a compra, um compra e o outro não compra, quando você puder comentar um pouco qual que é a tomada de decisão, vamos dizer assim, né? Se, teoricamente o comitê é o mesmo, né? Então só para poder entender os cheques, né? Assim. Primeiro, assim, a gente gosta de deixar a política de investimento escrita, porque as pessoas mudam, né? E o fundo não deveria ser afetado por isso. Então, quando a gente discutiu a política de investimentos do FOF, a ideia de colocar no mínimo 67% de fundo imobiliário,
colocar os limites de CRI, etc., era para deixar claro que ele é um FOF. Certo. Ou seja, eu preciso ter alocado, assim como um FIA precisa ter um mínimo em ações, eu precisaria, para ser um FOF, ter um mínimo em fundo imobiliário. Então, essa foi a lógica. Depois a gente colocou lá um pouco de segmentos. Os segmentos core, os segmentos de alto risco. Por exemplo, eu posso comprar outro fundo de fundos? Posso, mas o limite é bem travado, é no máximo 10%. Por quê? Um fundo de fundos não deveria estruturalmente comprar outros fundos de fundos, a não ser que tenha uma oportunidade muito óbvia, né? De um desconto, etc. E aí a gente sempre viu a alocação do CRI como uma alocação de carrego versus caixa, versus DI, vai. Então, a gente já teve bastante CRI, teve 25%, 27% em CRI, logo que a gente captou a primeira emissão, como uma forma dele carregar um caixa eficiente. Entendi. Hoje, a gente vê de uma forma bem mais eficiente ter fundo de CRI do que CRI, para o fundo de fundos, né? Por quê? Porque a gente acha que o giro é importante, a liquidez é importante. Se em algum momento, vamos dizer, a gente fizer uma captação agora, e para o período de alocação ou para uma alocação mais defensiva for importante ter um CRI, a gente vai ter um CRI. Então, o CRI é um momento de carrego melhor e defesa. Então, se eu tiver com uma visão que a indústria de fundo imobiliário está muito cara, eu deveria ter mais caixa, e aí, ao invés de eu ter CDI, o CRI pode ser uma boa proteção. E aí, ou seja, eu vou escolher se eu quero um CRI pós ou pré. Essa é a cabeça do CRI. E aí, a prioridade de alocação do CRI é sempre do HGCR. Ou seja, a estratégia é core do HGCR. Como, por exemplo, nos outros fundos, isso inclusive o fundo de fundos incentivou que a gente definisse quem deve alocar em fundos imobiliários do segmento. Então, por exemplo, hoje, idealmente, o HGLG só vai alocar em fundo de logística. Ou fundos de caixa, aí tudo bem. Mas, ou seja, dentro de tijolo, ele não pode comprar um shopping, sim. Ele até pode, mas ele hoje não faz. Sim. Não faz. Hoje, a gente definiu hoje numa dinâmica interna que ele não fará. Então, a lógica do CRI de alocar e depois de preferência é essa. Então, ou seja, quem aloca CRI em preferência é sempre o HGCR. Mas, ou seja, tem vários CRIs que, eventualmente, a exposição da HGCR vai ficar grande demais, alguma coisa, a gente faz, vamos dizer assim, co-investimentos dos outros fundos, se o papel tiver num risco-retorno que a gente acredita que é bom, entendeu? Bom, Augusto, se você puder comentar também um pouco, tem uma pergunta que sempre fazem pra gente, que é quando um fundo da mesma casa, vocês compram o mesmo fundo, se tem uma duplicidade ali da taxa, né? Então, você está comprando, se o gestor abrir mão ou não, que acho que é o caso do HGRU, né, se não me engano. E se você comentar um pouco dos setores, né? Eu sei que a estratégia é mais focada, enfim, a gente vê, tem uma posição maior em fundos de CRI, né? Mas se você pudesse comentar aí o que você espera para o ano, em termos dentro desse fundo, que pode ser promissor, enfim, ou sua visão um pouco, só para ilustrar. Primeiro a história de duplicidade de taxa e a discussão do conflito de interesses na essência, exatamente. Né? A gente tem uma assembleia que aprova, agora, se você notar o detalhe da nossa assembleia, que foi uma definição nossa, a gente deixou claro que eu só posso fazer mercado secundário. Porque onde, na minha visão, está o maior conflito de interesses em um fundo alocar em fundo da casa? É na emissão primária. Por quê? Porque ela aumenta o M. Ela aumenta, viabiliza oferta, sim. E viabiliza oferta. E eu sempre também do lado, como a casa que está preparando a oferta, a gente sempre viu uma situação muito 880, porque não existe muita oferta que você precisa de 100 milhões e você tem lá exatamente 100 milhões. Ou ela está super demandada, e aí vai ter rateio, ou ela não está demandada. E a gente sempre pensou que se o fundo de fundos tivesse apto a fazer a primária, no momento que a oferta está muito demandada, o mercado ia reclamar. Como que você alocou um fundo da casa em detrimento do mercado? Sim. E no momento que a oferta não fosse demandada, o mercado ia falar, pô, que convicção de case é tão grande que o mercado não teve demanda e você teve. Então, eu acho um conflito difícil de resolver na primária. Eu acho que o nosso equívoco, que a gente gostaria de resolver para frente, é permitir que ele faça direito de preferência, porque aí tudo bem, o direito de preferência é uma primária. E eu não vejo a questão da duplicidade da taxa de administração como o problema. Porque o problema é quando você gerou
um ativo sob gestão e aquilo gerou uma taxa de administração perpétua. Se isso não estiver claro, e aí acho que defendo que tudo você resolve com disclosure. Se isso está claro para o teu investidor, que você vai fazer isso e que isso é uma estratégia, ótimo. Se não estiver claro, acho que aí não está legal. Então, esse é um ponto. E aí, na visão do segmento, indo talvez do maior para o menor, visão de CRI. A gente continua achando que é um ano bom para CRI. Nosso erro, inclusive, em 2020, que eu não me arrependo, é que a gente não tem uma visão muito positiva do CRI High Yield. Que no tático foi muito bem, os fundos de CRI High Yield todos performaram muito bem, mas eu continuo achando que é um fundamento com suas dificuldades, ou com problemas, que pode ter problema de execução. Mas como o problema de crédito nunca aparece no curto prazo, é fácil você protelar, dar uma carência e tal, se tiver um problema de crédito ele vai aparecer um pouco mais para frente. Então acho que no tático a gente errou isso em 2020. Não percebeu que o momento, por exemplo, vocês falaram do Iridium, né? O Seligato foi muito bem nisso. A gente gosta de olhar outros gestores e elogiar o que a gente concorda e aí não critica o que não concorda, né? Melhor, né? Mas a gente sabe, tem coisas que a gente não concorda, obviamente. E a gente continua achando que é um momento bom por dois motivos para a CRI. Inflação. A inflação, nossa visão é que o cenário é assimétrico. Se tudo fica bem, ela fica dentro da meta, lá tal, e historicamente sempre escorrega. Para cima. Para cima, né? Nunca teve uma surpresa de que a meta era 4%. Nossa, teve uma questão e a inflação ficou em 2% no ano. Então, ou é a inflação de salário, ou é a quebra de safra, ou é o combustível, assim, a caixa de ferramentas da inflação é gigante. Ou é o dólar, né? É o dólar. Então a gente acha que é assimétrico entre o que a inflação pode contribuir para o retorno ou não. E outra é o DI. Então a gente tem, por exemplo, no fundo hoje uma posição grande em KNCR, que ela é um bom contraponto para a carteira que está basicamente comprada em IFIX. Por quê? Porque ela é uma carteira pós que deve se beneficiar com o Selic quando ela começar, um carrego melhor do que o DI. Não tem, obviamente, um yield maravilhoso, mas ela deveria responder bem à subida de Selic. Então, a gente acha que a gente, vamos dizer assim, gostaria de ficar over. Até não estamos conseguindo, porque toda vez que a gente fica over e fix, aí vem uma emissão, a gente precisa girar o ativo, e aí fica under, mas estruturalmente gostaria de ficar over. Logística, a gente tem uma visão positiva do setor, mas, vamos dizer assim, na média para as cotas do fundo. Isso porque tem vários fundos que não estão baratos, né? Tem vários com 15%, 20% de prêmio sobre book. Alguns fundos têm drivers de melhora, mas muitos não têm drivers de melhora. Ou seja, se ele está com um fundo com 2% de vacância, é assimétrico entre o que a vacância pode piorar ou melhorar. Ela dificilmente vai melhorar, ela só vai piorar ou ficar igual. Então a nossa visão de logística não é que o segmento pode ter problemas, mas a gente acha que ele vai... que ficou consensual, né? Todo mundo já gostou de logística. E é um fundo para ter carrego. Agora, tem oportunidade também na primária. Tem alguma coisa para fazer operando o preço de primário e secundário. Escritório. A gente acredita que o segmento ainda vai sofrer esse ano, ou seja, a vacância vai continuar aumentando um pouquinho. No entanto, quando você olha a cota de fundo imobiliário, a gente acha que alguns ativos estão talvez baratos demais, ou seja, o mercado colocou um excesso de risco. Ainda, você acha que ainda... Não precisa falar nomes, né? Se você falar depois... Mas você ainda acha que ainda tem fundos de laje que estão ainda tomaram muita porrada? Eu acho que tem alguns fundos que tem alguma coisa para... Eu poderia usar a técnica do gestor antigo que já teve aqui nessa mesa, que ia falar o ticker do fundo. Compra HGRE. Não vou fazer isso. Mas eu acho que tem alguns fundos que têm coisa para entregar. A gente até escreveu uma carta no passado que tinha uma seção out of the game no HGRE.
o que a gente tem preocupação é do preço de aquisição de transaçante. Eu acho que está meio caro. Sim. Eu não compraria, como não compramos, 22, 23 pau o metro quadrado de Shukri Zaidan, que foram as últimas aquisições que saíram. Poderíamos ter tentado fazer isso no nosso portfólio até. Uhum. Então, estamos olhando aí, a primária, por exemplo, em office, não acho que é onde vai ter oportunidade. Onde vai ter oportunidade é em entender fundos que podem reduzir vacância, que talvez tenham um cenário de melhoria, eventualmente. Ou cenários de fundos que vão basicamente ficar de lado, e só por ele ficar de lado na operação dele, o mercado vai ver que um desconto de 15% sobre o book talvez fosse excessivo. E os fundos vamos dizer assim, como um renda urbana da vida, fundos com mais longevidade e tal, a gente tem a visão neutra, é um bom carrego, acho que vai ter um yield compression nesses fundos, tem um pouco de preocupação com quem está com excesso de alavancagem. Em termos assim, acho que a alavancagem pode ocorrer, mas ela tem que ser feita dentro do... Uma margem saudável, sim. Da margem saudável. Então, tem alguns desses fundos que tem muita alavancagem, aí eu tenho um pouco de preocupação. Esqueci algum segmento? Não, tá excelente a resposta. Obrigado. FOF, por exemplo, é uma coisa curiosa, que a gente vê que tem um grupo de FOFs grandes e líquidos, todos negociando com prêmio sobre book, e FOFs menos líquidos e menores, todos com desconto sobre book. Isso deveria convergir. Sim. Porque FOF, para mim, assim, como que eu avalio se eu estou bem ou mal contra o mercado quando a gente faz nossas reuniões? É o book velho ajustado pela renda. Porque eu já tenho marcação a mercado, né? Seria como você ir hoje lá no Luiz Stuberger e falar assim, eu quero colocar um dinheiro no verde. Ele fala, você tem que colocar 10% sobre prêmio, porque o fundo está fechado. Né? Não dá para... não é comum, né? Se você pensar isso na indústria de fundos líquidos, nunca ouviu falar disso, né? Isso acontece no FOF. Então, o FOF, a minha maior preocupação é entregar retorno na carteira, né, pelo book velho, e fazer com que o nível de informação esteja bom o suficiente para o mercado precificar o mais próximo disso. Então, o que me incomoda é quando eu vejo o nosso FOF em momentos que ele estava 10% abaixo de book. Aí me incomoda. Por quê? Porque talvez a informação não esteja boa o suficiente para o mercado precificar ele no book. Ele deveria estar próximo do book. Não, né? mas é bom para comprar, né? Mas... talvez seja uma oportunidade. É verdade. Mas realmente é isso aí. Você vai querer fazer uma pergunta, senão eu vou passar para a HGPO já. Pode ser. Tá bom? Então vamos passar um pouco para lá já agora. Então lembrando, pessoal, o Augusto aqui toca alguns fundos, então a gente vai tentar passar um a um, né, e fazer algumas perguntas relevantes e tentar responder ainda umas perguntas aqui que vêm dos nossos seguidores, né? Então, passando para o HGPO, né? Eu acho que o HGPO ainda é uma princesinha ali, né? Eu espero que não seja incorporado, porque ainda tenho ele, eu gosto muito dele, mas enfim. E parece, a pergunta é, dá para crescer ele? Né, vocês vão fazer uma emissão para fazer reforma, dá para, enfim, contar um pouco da perspectiva dele, se ele continua do jeito que está, ou se, enfim, dá para aumentar, comprar outros lajes, etc e tal, como que é a dinâmica? É que assim, acho que o Prime Office tinha vocês, né, tinha o FVBI, aí realmente a VBI criou o fundo, né, o PVBI, acabou comprando outros ativos. Ele se vende muito com o Prime Office, né? Mas realmente vocês trocaram o ticker do fundo, né? Virou agora o PO, né? E realmente a pergunta que muita gente faz é isso, né? Que assim, tem uma procura muito grande para ativos de qualidade, né? E realmente é inegável que o HGPO é um ativo de qualidade, se a gente comparar principalmente com o HGRE, que ele diversifica mais em termos de qualidade. Então, a ideia, assim, acho que, como é uma gestão passiva, acho que não sei se é tão fácil você conseguir converter isso para uma gestão ativa. E não sei se deu interesse de vocês, né? E aí vocês puderam, como você comentou, né, nos últimos relatórios, que a ideia é fazer uma emissão para pagar um pouco das reformas. Então, acho que a gente já vê algumas emissões, né, principalmente no Almirante, assim, para pagar, né, que é realmente para o fundo não quebrar, né, no X-Ted também, mas realmente para pagar a reforma, acho que é um case mais não tão comum, vamos dizer assim. Então, acho que você puder comentar um pouco da ideia de vocês, né, de pagar essa reforma e também de se é fácil ou não, se tem interesse ou não em converter ele num ativo, numa gestão ativa. Né? Essa transição, se é possível, se é fácil, se é viável, a questão da reforma, e se é viável, há espaço para ativos premium, vamos dizer assim? Assim, primeiro, não é nossa visão nenhum nem outro, nem vender o ativo, nem comprar outros ativos. Nossa visão do fundo, de fato, acho que
Não sei se a gente nunca chamou ele de princesinha, mas é um bom nome. A gente tem um carinho grande pelo a cereja do bolo. Pelo ativo, né? Porque é um ativo especial. Acho efetivamente que a gente não só acredito, os números mostram que a gente de fato entregou uma boa gestão nesse fundo. Tem um período longo para avaliar, né? Não estamos falando de um fundo de 2 anos de idade, Sim. é um fundo de 2009, ou seja, quase 12 anos de idade já. E não tem uma ideia de incorporar ele no HGRE, não tem uma ideia de crescer ele. A gente acha que tem um conflito entre você ter veículos... Porque aquela história, o que é Prime, né? Aí você faz... Amanhã tem um ativo... Vai para o HGPO ou HGRE? Eu vou escolher qual fundo está mais apto a fazer aquela emissão, a taxa de administração é diferente. Então, a gente já discutiu isso assim, a exaustão, chegou à conclusão que não, ele vive com a vida dele, a gente vai cuidar dele com o mesmo ou mais carinho do que qualquer outro ativo. Não muda, o fato dele ser gestão ativa ou passiva é só a habilidade que eu tenho ou a autonomia para comprar ou vender, né? É só isso, o resto a gente trata super igual. E eu acho que o que o HGPO está colhendo de frutos é uma estratégia implementada de 4 anos, que começou em 2017 com investimentos principalmente na troca do elevador do Metropolitan. Na sequência, uma estratégia comercial de deixar a vacância que poderia ficar alta continuar baixa e nunca passou de 10%. A gente fez entre 2017 e final de 18, início de 19, quase 20 locações, num fundo que tem 30 e poucos locatários, sempre substituindo locatários assim, de uma forma muito rápida, e depois uma estratégia de continuar com os investimentos e de melhorar preço. Então, ou seja, naquele momento lá, 17, 18, foi tenant mix. A gente olhava e parece que não, mas a gente escolheu os locatários que precisavam estar lá. Porque a história do boutique, do escritório boutique é feito de localização, qualidade do prédio e qualidade dos inquilinos. Sim. Por quê? Porque aquele ecossistema faz aqueles caras quererem frequentar o prédio. Então a gente escolheu, de fato, teve inclusive locatários que a gente não evoluiu com uma locação porque achou que não era o perfil do prédio. Entendi. E isso ajudou agora no processo de revisional. E aí, conforme a gente manteve a vacância baixa, fez o investimento do elevador, que era essencial. Se a gente não tivesse feito o investimento do elevador, acho que a gente poderia ter perdido o locatário. E trocar elevador é um inferno. Assim, Sim. É um negócio que atrapalha o usuário no dia a dia muito. E aí depois a gente começou a fazer um processo de melhoria de preço, assim, frequentemente. A gente já fez 5 aumentos de rendimento, indo de 0,80 lá atrás, chegando agora em 1,01 por cota, de forma consistente, posicionando o rendimento que estava mais perto dos 100% do resultado do semestre para mais próximo dos 95%. E aí a nossa ideia agora para melhorar o prédio ainda mais, a gente não tem caixa, porque tem essa história de distribuir o caixa, eu gastei o caixa excedente para o elevador, basicamente. Eu não tenho como viabilizar novos investimentos com a geração de caixa dele. Então a gente falou, vamos propor uma assembleia para levar o prédio para mais um patamar. Então a gente vai reformar a ideia, né? Sim. Reformar do térreo para baixo e da cobertura para cima, que é o heliponto, né? Certo. Então a nossa ideia é pôr um elevador para o heliponto, a gente vai refazer todo o térreo, principalmente do Metropolitan. A gente fez uma pesquisa e 60% das pessoas que acessam o prédio acessam pelo subsolo. Então a nossa visão é que o cara que acessa o prédio pelo primeiro subsolo tem que ter a mesma impressão do cara que chega pelo térreo. Porque senão fica aquela visão de subsolo que... De serviço quase, né? Exato. Eu ia falar... parece valet shopping valet de shopping, né? Sim. O cara pegou um espaço ali que não tinha sido planejado para isso. Os mais novos até não são assim, mas os antigos que não tinham valet... Aí foi lá, colocou... Mas você olha e tem cara de uma área que não é nobre. A gente não quer ter essa visão. A gente quer ter a visão de uma área que o cara chega no subsolo e com isso continuar crescendo renda, né?
e acho que isso, o crescimento da renda com a persistente vacância baixa fez o retorno do fundo ser muito bom, né? Tanto numa janela curta como numa janela longa, né? Não, é impressionante ali o trabalho. Se a gente fosse alugar e você lá, não ia passar no perfil, hein? Com os filtros não ia passar, hein? Às vezes passa. Às vezes passa. Às vezes tem uma... Não, porque assim, a questão de não passar do perfil é sempre sensível ao preço, né? Entendi. É sempre sensível ao preço. Tem que ser, né? Não é que você diz que você não aceita o locatário, você só coloca um preço um pouco mais caro, entendeu? Augusto, assim, tipo, a gente olha naqueles aluguéis médios que você coloca, né, acho que tanto no HGR quanto no HGPO, né, se não me engano, acho que no último relatório do HGPO estava 5,56, né, o metro quadrado. E aí, assim, você está falando já, né, nos últimos relatórios que o mínimo que você oferece é R$200. Então, assim, tem esse descasamento, né, do aluguel, vamos dizer assim, médio dos inquilinos atuais e dos novos inquilinos entrando, né, com R$200. Então, se você puder comentar um pouco, realmente, né, que 2020 foi um ano difícil, né, e em 21 ainda, né, realmente não foi um ano fácil para você passar IGPM, né, ou passar também, acho que várias revisionais. Então, assim, qual que é a sua expectativa de maneira consolidada que os 2 prédios inteiros vão estar pagando R$200 pelo menos, assim, vamos dizer assim. Você tem uma noção, assim, de expectativa, quando você consegue gerar isso, vamos dizer assim, né, porque Eu diria que está muito próximo da gente acontecer. Não tem... óbvio que, assim, locatário nunca quer pagar mais, né? Sim. Mas qual que é a diferença do escritório boutique, de fato, como é lá, para uma locação normal? São operações de muito valor agregado e de pouca área ocupada. Então, uma coisa é você repassar R$30 o metro quadrado para uma multinacional que ocupa 10 mil metros quadrados. É difícil. Sim. Né? Você tem um mercado competitivo. Outra coisa é você repassar isso para um family office de 300 metros quadrados, que no nominal, ou seja, 300 vezes 30, R$9 mil, talvez não faça diferença para o family office. Não é que não faz diferença, né? Porque dinheiro é dinheiro, Sim. mas é mais fácil de assimilar. Então, a gente não teve a dificuldade de fazer revisional durante a pandemia, a gente não teve dificuldade de repassar a inflação. Não é que eu não tive resistência, tá? Óbvio que o locatário, mas quando a gente mostra o peer group, a gente mostra as últimas transações todas, todos os locatários se convencem de que, de fato, aquele é o preço. Porque uma coisa assim, alguns investidores acham, se o locatário não pagar aquele preço, põe ele para fora. Mas não é assim, porque para você viabilizar uma revisional, você tem que mostrar preço de mercado. Sim, sim. Você não tem a prerrogativa como dono do imóvel de tirar o locatário. Se ele te mostrar com dados que prédios naquele padrão ou locações naquele padrão são de R$160 o metro quadrado, você não tem como colocar a R$200. Isso é feito por uma estratégia. Por uma estratégia de sempre na ponta conseguir locações naquele preço, o que embasam que o preço spot, vamos dizer, o último preço, é aquele. E isso faz com que você tenha... você contou um consultório histórico de transações. Então, isso vai puxar a média. Eu até não posso te dizer assim, vamos dizer, junho do ano que vem vão estar todos nesse preço. Mas eu diria que a gente está indo muito assim, bem. a direção é para... A direção é essa. E a gente tem sido bastante transparente em mostrar. Acho que no próximo relatório a gente vai colocar bastante dado nesse sentido. Não posso antecipar isso aqui, porque não é público ainda. Mas eu diria que continua o momento. E eu acho que com a reforma que a gente ainda tem que passar por assembleia, ainda tem que convocar a assembleia, inclusive, eu acho que ela realmente vai deixar o fundo ainda mais resiliente para conseguir. E aí um último ponto é que mesmo para alguns aluguéis que estavam eventualmente defasados, o IGPM tirou uma boa parte dessa defasagem. Né? Lá a gente tem bastante IGPM. Então, eu acho que... Mais de 90%, eu acho que... Bastante. Então, eu acho que continua. E a gente está trazendo cada vez mais a média perto do que hoje na ponta são as últimas transações em torno de 200. Né? Algumas um pouco abaixo, outras um pouco acima, mas vamos dizer assim, em torno de 200. Beleza. E em relação, a gente olha lá, também no relatório agencial, a questão dos descontos, né, algo em torno ali de 50 milhões, se não me engano. Tem alguma perspectiva para zerar isso? Como é que está o trabalho em relação a esse?
Desconto você diz no HGPO? Na HGPO, acho que tem no último relatório tinha, acho que era 160, 140 no último. Aí no último agora está 50 milhões de desconto. Você faz o seu aluguel contratado, vai reduzindo, né? Deixa eu ver aqui. Mas o... desconto é que eu me assustei com o número dos 50 milhões, né? Que eu acho que deve ser outro. Mas eu diria que... Eu confiro aqui minha relação. Eu diria que hoje a gente quase não tem desconto, tinha algumas locações que tinham alguns descontos para acabar. Uhum. Todo efeito de pandemia que a gente... só para... olha... 50 mil reais de carência. Isso é carência, é carência, tá bom. É carência. 50 mil? 50 mil reais. Tá, não, desculpa então. É basicamente isso aí a gente está falando de... Acho que são uma ou duas locações pequenas. Não, mas 50 mil. Não é relevante. 50 mil, se eu estou certo, é uma locação do Platinum em carência. Mas que deve estar acabando, eu não lembro agora qual que é a data que acaba. Mas seja, isso só vai fazer... A gente não vê hoje, a não ser que tenha uma grande mudança de ocupação, né, que sempre pode ocorrer, nenhum motivo para a gente não continuar o caminho de crescimento de geração de receita do fundo. Que é o que a gente vem mostrando já há bastante tempo, né? Não é nada que nenhuma informação privilegiada. Não, a surpresa realmente acho que do fundo foi sempre positiva, assim, em termos de tanto de vacância, né, que realmente caiu bastante ao longo dos anos, e também do metro quadrado alugado, né? Então, se você pudesse fazer uma ponte, Augusto, acho que você falou assim, você gosta realmente da proposta do HGPO, que está bem fatiado, né, entre os inquilinos, né? Só o Votorantim, que é um pouco mais relevante, mas está bem fatiado. E a gente pega já o CBOP, né, que mais a metade da BL, né, da receita lá, era da Edenel. E acabou saindo. Então, se você puder comentar um pouco, assim, qual que é a visão de vocês assim, do mercado de Alphaville, né, que também o HGR tem um pouco de Alphaville também, e qual que é o conforto, vamos dizer assim, acho que a gente vê, né, o peer, né, que é o RNJ, ele acaba sofrendo também com a CA, acabou saindo, né, então acho que tinha um benefício fiscal do ISS lá em Alphaville, né, que acabou morrendo, né, e aí realmente, se pudesse discutir, a gente até discutiu com o Moisés também, que ele gosta de Alphaville, né, que ele acha que tem alguns ativos que são bons, né, outros ativos não são tão bons, mas a vacância como um todo, globalmente falando, é uns 30%, assim, acho que a vacância é um pouco mais alta, né, você acaba também, acho que, machucando um pouco, né, com a saída da Enel, vai ter essa questão das multas, né, mas se você puder falar um pouco da tese do CBOP, que realmente acho que a tese do HGPO, né, acho que, na maioria, né, 2 ativos bem localizados, eu até brinco, assim, que, entre aspas, ele consegue se alugar sozinho, né, então é uma demanda realmente muito forte, né, acho que pelo HGPO. E a gente olhando para o CBOP, né, assim, você consegue ter ele é um pouco o oposto, né, está numa região que não está tão bem visada, vamos dizer assim, né, pelos inquilinos, e você tinha um cara grande que acabou realmente te penalizando, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então a tua visão é fatiar esse cara grande e ter vários inquilinos pequenos, ou então você acha que é mais fácil trazer um cara grande para você de novo? Você pudesse discutir um pouco do CBOP? Primeiro, só uma coisa, que se eu não falar, depois o pessoal lá no escritório vai brigar comigo, que você falou, você aluga sozinho. Se eu confirmar isso, o João e o Diogo, depois eu vou falar, pô, aí todo o trabalho que a gente faz aqui. Entendi. Inclusive, o HGPO teve um grande benefício, que das locações que a gente fez lá, eu não tenho o número na vírgula, mas se eu não me engano foi 70% ou 75% foram feitas diretamente sem broker, tá? Sem broker. Pelo relacionamento que a gente tem do banco, até locatários que passaram lá e pediram o contato. Mas o case é absolutamente diferente mesmo. A minha visão é diferente da do Moise, tá? Se fosse parecida, a gente teria participado dos processos de aquisição, né, que ocorreram. Eu não diria que é uma visão negativa, mas certamente não é positiva. O Alphaville é uma região difícil, é uma região que já teve suas questões tributárias, até acho que nem é esse o grande ponto. A gente tem muita discussão sobre a pandemia e se houver uma mudança no perfil de ocupação. Vamos dizer que você colocou 30% das pessoas que trabalham em home office, a localização passa a ser mais ou menos necessária. Nossa visão é de que ela é mais necessária, mas ela tem o contraponto de ser menos necessária, porque dado que as pessoas vão menos ao escritório, a localização talvez seja menos... É isso, o cara pode sofrer para ter um trânsito uma vez por semana ou duas. Exato, tem os dois lados. Então,
Eu não acho que a alocação de Alphaville é fácil. O CBOP especificamente, né, a Torre Jatobá, o foco são grandes locatários. Acho que dentro de Alphaville, aí eu não tenho dúvida que talvez é o melhor prédio. Acho que o outro prédio que briga é o iTower, que é em cima do shopping. Para mim são os dois melhores prédios. Você comprou alguma coisa? Por exemplo, o outro prédio que tem, que é o Revolution, eu pessoalmente não tenho uma boa visão sobre o prédio. O Rio Negro, que é outro prédio de Alphaville, é um bom prédio, mas focado em locatários pequenos. Eu acho que um cara que quer alugar hoje 600 metros quadrados, naturalmente a escolha dele será o Rio Negro, deveria ser o Rio Negro, né? Acho que é um dos melhores prédios. Então, nosso foco são grandes locatários. Acho que a vantagem da gente ter uma multa grande da saída da Enel, que por enquanto anunciou apenas a saída de 3 andares, mas a gente não tem ainda nenhuma informação oficial se ela devolve os outros andares. É possível que sim. E vamos focar. Agora, vai ser assim: não são preços altos, né? A Alphaville se beneficia mesmo muito do ciclo de São Paulo. Essa é a história de Alphaville. Então, quando São Paulo está muito cara, e a pessoa quer um escritório de alto padrão, barato, né, mais barato, Alphaville vira uma opção. E a Alphaville briga, por exemplo, com o João Dias, né? Que um cara que está em Pinheiros, é mais fácil para Alphaville ou para um prédio, para o Senesp? Sim, pegar o trânsito inteiro. Sim. Exato. Sim. Então é aí que briga. E aí você tem a vantagem de Alphaville ter um ecossistema de prédios mais modernos e mais próximo do interior de São Paulo. Então, por exemplo, a Enel, enquanto Eletropaulo, e principalmente quando a ES, era interessante para ele estar em Alphaville porque ele tinha um escritório no interior, então ele está na boca da rodovia. Agora, não é uma situação fácil. O que me incomoda efetivamente no Jatobá, que eu não repetiria, é o fato de eu ter um prédio, metade num fundo e metade no outro. E os dois sim, do HGR, sim. Metade é do HGR e metade é do CBOP. Então, o que vai ocorrer na prática é que em algum momento o CBOP, no futuro, sei lá quando, vai deixar de existir, né? Assim como vários dos outros monoativos. Quando, a que preço? Não tenho ideia, né? É possível o HGR incorporar? Acho bastante improvável. Tá bom. Porque hoje, para você fazer uma transação como essas, você tem a questão de aprovar em assembleia por conflito de interesses. Sim. E 25% de quórum. E os passivos dos fundos de gestão ativa estão muito pulverizados. Então você tem hoje no HGRE, são 105 mil investidores. Então, assim, atingir o quórum de 25%... a gente está aqui, está aberto para divulgar ali o quórum. É difícil. A gente já teve assembleias com um quórum relevante, certo. Mas então não está nos planos. Né? Certo. Não está nos planos. E em relação ao vencimento, a gente viu lá em 2022 tem um percentual, acho que maior não, mas 22% dos contratos. Que são 3 inquilinos, acho que os outros dois vão vencer em breve 22, também. 22, qual que é a visão de vocês em relação, já estão se preparando? A gente acredita na permanência dos outros dois locatários. Não, lógico. Nossa visão hoje é essa, assim, não tem nada que indique o contrário. Certo. Então acho que a gente vai acabar renovando esses contratos. Naturalmente, se pegasse, por exemplo, repasse de inflação, obviamente lá é uma região mais difícil de acontecer do que você pensar no HGPO, né? São os mundos opostos, né? Acho que acho que a gente vai ser, dentro de Alphaville, eu diria que o fundo vai ser vencedor. Agora, num bairro que tem numa região que tem suas dificuldades. Sim. Realmente a gente sai do HGPO para o CBOP é muito diferente os PIAs, são totalmente diferentes. Totalmente. Mas acho que em relação aos PIAs você já respondeu. Tem umas perguntas que a gente fez até que você já foi respondendo, então quer fazer mais acho que indo para HGR, então, Augusto, se você puder comentar um pouco assim, né, da visão de vocês do fundo, né? Acho que o que vocês querem fazer de reciclagem? Acho que é um ponto, assim, acho que seria uma coisa, acho que muita gente pergunta, assim, acho que, como você falou, vocês têm Senesp, né? Vocês têm também a Alphaville, né? Vocês têm alguns ativos também em São Paulo, vocês têm alguns ativos também que, mais no interior também, que não são exatamente Laje, né? E também em outras cidades também. Então, se você puder comentar, assim, a ideia é concentrar mais em São Paulo, ou então vocês são um pouco mais otimistas e querem também ir para outras regiões, né? Outras praças, né? Como Rio de Janeiro, né? Como Porto Alegre também. Então, acho que é uma dúvida que a gente quer ser bastante. Né? Qual que é
o perfil hoje do HGR. Você comentou, né, no relatório gerencial que você não queria realmente ir para esses preços irracionais que alguns players estão fazendo, né, comprando qualquer ativo por qualquer preço. Realmente vocês, nos últimos anos, né, não fizeram aquisições caras demais, vamos dizer assim, para prejudicar o cotista, mas realmente tinha alguns ativos que vocês tinham vacância, entre aspas, eterna, vamos dizer assim. Acho que o da Pepsi, assim, acho que tem alguns ativos realmente que sofreram por muito tempo. Então, assim, a gente vê, né, alguns fundos imobiliários, né, como o BC Fund, o BRCR11, que fez uma proposta, né, de ganho de capital e os cotistas meio que penalizaram ele, então ele ficou uma proposta mais de dividendos. Então, assim, acho que, e como o HGR tem essa proposta, né, de girar o ativo, né, assim, acho que de maneira mais ativa que alguns outros players, você puder comentar um pouco assim, qual que é a sua visão também de comprar ativos, né, como você comprou Martiniana, né, bem amassado, né, por R$10 mil metro quadrado, e no futuro, sei lá, ele conseguir vender por 20 mil. Então, acho que se você puder comentar um pouco disso, acho que da proposta que vocês fizeram lá atrás, né, de realmente tomar esse risco de comprar um prédio vago, fazer as reformas que estão fazendo, né, e realmente depois tentar alocar, né. Então, acho que essa ideia que a gente queria discutir, acho que qual que é a visão do fundo e tentar, acho que assim, da melhor maneira possível, se contrapor aos outros da indústria, vamos dizer assim. Acho que... Tá bom. Eu não sei só como que está de tempo, se eu estiver me estendendo, se... Não, a gente ainda tem Carter, você que 10 minutinhos que aqui. tem um relógio mas na mão, aí você me avisa. a produção fica meio brava aí, mas a gente vai... Chuta embaixo da mesa. Não. Mas, porque a HGR tem uma história bastante longa, né? Eu vou começar pelo final com uma provocação. Eu diria que o HGR, a gente está hoje implementando uma estratégia com várias diferenças, mas com resultados que a gente espera que sejam iguais ao que foi o HGPO. Porque ativo imobiliário você não colhe resultado no dia seguinte. Então tem uma estratégia sendo implementada. Sim. E eu diria que a gente trabalha bastante para isso, para que a gente tenha sucesso nela. Primeiro, é uma coisa em relação a como o fundo se posiciona versus o ciclo do mercado. Porque como você tem um veículo que é de capital permanente, quando chegar no momento melhor do ciclo, você não vende os ativos e devolve todo o capital para o fundo. Então, como que é a nossa visão, e em escritório fica muito claro isso, que você deve posicionar a carteira em função do ciclo de mercado. Ciclo positivo, você toma mais risco, ciclo negativo, você deveria proteger o patrimônio com ativos de maior qualidade e resiliência. Que pode ser tanto qualidade ou contratual, né? Ou seja, ter contratos muito longos. Uhum. E aí quando a gente olha isso, você pega lá, a gente começou a implementar essa estratégia final de 18, início de 19, e a gente foi para o mercado comprador muito antes dos outros players. Comprei lá o Berrinian a 15.300 metro quadrado, enquanto que transações semelhantes depois foram a 20, 19 um metro quadrado. Depois a gente comprou Chucre, que é o prédio alugado para Vivo, e o TOTUS, um com cap rate bem relevante, bem alto, né, que é o TOTUS, com um contrato longo, e o Chucre com cap rate mais apertado, mas com upside de locação. Era R$80 o metro quadrado quando a gente comprou, a gente claramente via... E aí uma outra coisa é que eu tinha captado 480 milhões de reais e compramos 800 milhões em ativos, que foi a quarta aquisição, que é o Martiniano. Então, a gente aumentou o risco do fundo em dois aspectos. Primeiro, risco de mercado, que era local, Martiniano, e conseguia as revisionais, que a gente já tinha conseguido várias delas no Berrinian, e do outro lado, alavancagem. Sim. Ou seja, porque a gente tinha lá 300 milhões em passivos a pagar. Chegou o início desse ano e assim, você pode discutir qual que é o tamanho do risco de escritórios. Início de 2020. Agora, na pandemia, né? Isso. Belo ponto, bela lembrança, Losnak. Então, em 2020, veio a pandemia e você fala, qual o tamanho do risco de escritório? 1%, 90%. Agora, ninguém discute se existe o risco de escritórios. Você pode dizer se ele é grande, porque agora, se o mercado, então, veio para um momento que tem mais risco, qual que foi a nossa decisão? Vamos diminuir o risco do portfólio. De que forma? Tirando o pé em coisas que a gente acha que tem mais risco, tanto em ciclo como em possibilidade de reduzir vacância, e desalavancando o fundo. Então isso fez com que a gente vendesse o verbo divino, que tinha de fato, a gente colocou isso, a gente brinca aqui no relatório,
não é uma máquina que escreve, né? São pessoas. Então tem que ter lá sentimento. A gente coloca quem está frustrado. Sim, sim. A gente escreveu isso várias vezes. E o Verbo Divino, de fato, ele não foi um case ruim de retorno, porque a gente acabou vendendo bem, mas em termos de vacância foi um case ruim, porque ficou com 70% de vacância por 4 anos. E aí qual que era a ideia? A gente ia desenvolver o projeto que tinha lá com a EZTEC, junto, essa era a ideia. Veio a pandemia, falou, não dá mais para desenvolver, como que eu vou agregar mais risco ao portfólio, dado que a gente tem um momento de incerteza. E a gente então decidiu vender o ativo, a EZTEC continuou disposta a seguir, e em contrapartida a gente só deu, vamos dizer, um pouco mais de prazo para eles pagarem. Então o ciclo do fundo é esse. É um fundo que em 2017 tinha 27% de vacância. A gente, antes de comprar o Martiniano, chegou a 9% de vacância, então a gente reduziu muito a vacância ao longo do tempo. A gente mostrou para o mercado que, vamos dizer, que sabia reduzir vacância. Entre preço e cap rate, a gente acha que preço é mais importante. Então decidiu comprar o Martiniano porque a gente tinha resolvido vacância e a gente achava que poderia atingir um yield on cost, ou seja, preço de aquisição mais retrofit versus de locação de 2 dígitos, a gente acreditava que era isso, e quando a gente olhava as transações de escritório, em torno de 7%, nos parecia que estava precificado. Né? A gente tinha vendido Delta Plaza por quase 14,5 metro quadrado, e estava comprando o Martiniano pós-retrofit a 10. A Cincinnati, né? Cincinnati. Isso, Delta Plaza da Cincinnati Braga, vendemos para a RBR. Por 14,5 metro quadrado, e estava comprando um prédio na mesma micro-região por 10,5 metro quadrado pós-retrofit, e falou, era tão simples quanto essa diferença de R$4.000 um metro quadrado. Um locatário vale isso? Né? Sabe assim, era essa. A discussão no final das contas era essa, e a gente acreditava que não. E obviamente tinha um momento do mercado do fundo que permitia a aquisição. Acho que a gente fez o certo, acho que a gente entrou no preço certo. O que a pandemia trouxe para o fundo foi um ciclo de locação mais difícil, né? Ou seja, as locações estão mais lentas e tal, mas eu não tenho dúvida que a gente vai alocar. Né? E acho que aí a grande diferença do fundo hoje para o fundo que está com 25% de vacância, para o fundo lá em 2017, quando ele teve 27% de vacância, é a qualidade da vacância. Eu tinha lá uma vacância concentrada em ativos B mal localizados, Senesp, Verbo Divino, enquanto que agora eu tenho 80% da vacância concentrado em Martiniano, Paraíso retrofitado, 2 metrôs, e Paulista Star, Jardins retrofitado, com todo o mobiliário pronto e também a 500 metros do metrô. Então, ou seja, a dificuldade de você locar Jardins e Paraíso versus Verbo Divino Senesp assim, é gigantesca. Então, a curva do fundo é essa, de posicionar ativo. O que a gente acha que está muito difícil nessa história que você falou de comprar ativo, mais importante do que a gente está comprando, se é o preço A ou o preço B, é também a relação de troca. Né? Como que eu vou comprar ativos que na margem estão acima do book value e fazer uma emissão com 15% de desconto contra o book value? Eu estou destruindo o valor para o cotista. Né? Sim. Então, não é só um acidente. Então, o resumo do fundo é um fundo que tem hoje como principal desafio locar os espaços vagos, principalmente Martiniano e Paulista Star. Com isso, se ocorrer, tem um crescimento de renda bastante grande. 2, um fundo que está fazendo uma reciclagem de portfólio que 3 anos atrás tinha um portfólio que era 1/3 só classe A ou AAA, agora já tem 2/3 em classe A ou AAA, ou seja, nós estamos falando de uma mudança significativa de qualidade, com regiões mais líquidas. E esse outro terço que não é a classe A, você vai tirar também no futuro ou não? Assim? Eu diria que assim, a nossa maior vontade de vender não é muito em relação à classe de ativos, é mais em relação à localização ou case, então, ou relevância. Então, o que a gente quer vender, e já deixou isso claro, tem um ativo logístico no portfólio, não faz sentido nenhum, é um resquício do portfólio, a gente em algum momento vai vender, que é o Dom Pedro. Sim. A gente tem 6 lajes individuais, que é Rio Sul Teleporto no Rio de Janeiro
e aqui em São Paulo a gente está falando de Park Tower, que é o Cidade Jardim, Brasil Interparte, Senesp e Transatlântico. Não faz sentido para um fundo de 2 bi ter uma laje de 8 milhões, 10 milhões de reais. Então isso a gente vai vender em algum momento, porque não é relevante. E as classes de ativo não importam. Por exemplo, o Mário Garneiro é um ativo classe B. O Faria Lima é um ativo classe B. Então os dois na Faria Lima, esquina com a Rebouças. Talvez em algum momento a gente tenha que vender, ou porque o preço está bom, ou porque eu preciso do caixa, mas porque ele é classe B? Não, entendeu? A gente brinca compara que entre logística e escritório, se você tivesse que escolher qualidade ou localização, em escritório eu escolheria localização, em logística eu escolheria qualidade. Por quê? Porque não tem um locatário de boa qualidade no ativo classe C de logística. Até pode existir, mas não vai ter uma locação nova no ativo desse. Em compensação, a gente tem a sede da Suzano, que talvez seja uma das melhores companhias brasileiras no ativo classe B na Faria Lima. Por quê? Localização, ele ponto. Então essa é a nossa visão. Acho que a provocação do HGRE contra o HGPO é boa. Que assim, será que o HGRE, em termos de potencial de retorno, não é o HGPO de 2, 3 anos atrás? A gente acredita que sim. E aí tem que trabalhar para entregar, no final das contas. Então, boa, hein? Não sei, eu estendi muito tempo. Não, eu acho que, Losnak, você quer fazer mais uma última pergunta? Não, acho que assim, deu para entender o caso do case do HGRE, né? Acho que só para fechar, assim, como você falou, então você quer reduzir todos os ativos que tem uma posição minoritária, vamos dizer assim, e olhando para o portfólio, né? Acho que como um todo, assim, você já está fazendo, o Paulista vai precisar de um retrofit novo ou não? Assim, ou realmente só Paulista Star? Não, Paulista Star teve alguns investimentos marginais. A gente teve que trocar o gerador, mas sim, é manutenção, vamos dizer assim. Entendi, é mais o default mesmo. Realmente o Martiniano que precisa de uma... Martiniano que a gente fez um retrofit completo, está acabando a primeira fase agora em fevereiro, que é o prédio mais o retail embaixo, e a segunda fase, que é a expansão, que é o centro de convenções. O vizinho do lado, sim. Mais o food hall, né, a praça de alimentação, isso fica pronto em dezembro de 21. Então, ele está pronto para alocar, estamos falando com potenciais locatários, inclusive. E a nossa cabeça é sempre a mesma, assim, se eu tiver que escolher entre velocidade ou preço, a gente vai escolher velocidade. É melhor alocar o prédio inteiro rápido do que ficar esperando o melhor preço para demorar 3 anos para alocar isso. Porque sim, o preço do BTG, né? Ficou uma coluna inteira para vazio. Não faz sentido nenhum, né? Não tem sentido econômico fazer isso. Então, essa é a nossa visão. Vamos ver assim, agora, o que a gente acredita, tem um ponto que você provocou no início, comparar o HGRE contra os outros. Para mim é simples a comparação. Se todos os fundos de escritório do mercado convergirem para a média de vacância do mercado, certo? Vamos dizer que está hoje em 17%, todo mundo vai convergir para a média, a gente melhora e o resto piora. Certo. Então, para mim, essa é a resposta. E é por isso que a gente não fez a aquisição nos preços que estavam, porque a gente achava que ia diluir esse potencial. E não faria sentido diluir esse potencial. De redução da vacância, sim. De redução de vacância e aumento de resultado e rendimento, né? De potencial aumento. Né? E só para fechar, então, assim, o HGRE tem os FIIs, né? Tem o CEO, tem o CEBOP também um pouquinho. A ideia, assim, a gente viu, né, a RBR Properties, né, quando eles fizeram a emissão, eles desistiram de fazer várias aquisições e compraram vários FIIs, assim. Então, como você comentou, assim, você tem uma política, né, de alocação em FIIs, né, de CRI, por exemplo, mais para rentabilizar o teu CRI, mais para rentabilizar melhor que o teu caixa. Olhando assim para o HGRE, que você tem essa liberdade, você também olha assim, o mercado secundário de FIIs também para alocar, ou então foi uma coisa mais pontual? A gente olha, inclusive, essa é uma oportunidade, por exemplo, para proteger a carteira. O fundo tem 12 anos de história, né? Indo para 13, na verdade, porque ele é de 2008, e no último ciclo já teve uma série de vendas de ativo com compra de fundo imobiliário que estava muito barato no secundário. A gente gosta de ter uma carteira de gestão ativa híbrida, porque isso dá flexibilidade para eventualmente vender fundo imobiliário ou comprar se ele está caro ou barato, e fazer caixa se precisa. Hoje o HGRE está super apertado de caixa, então o caixa que a gente tem
para pagar a obra do Martiniano, os passivos que a gente tem. Então, no HGRI ele vai rodar muito apertado de caixa ainda. Agora, eventualmente, vamos dizer que amanhã eu fiz uma venda e ela foi relevante, alocar em fundo imobiliário dentro do segmento de escritórios vai ser uma questão a ser avaliada. Vai depender, obviamente, do momento. Agora, para o HGRE, a questão do preço do metro quadrado do fundo imobiliário faz bem mais diferença do que para o HGFF. Por quê? Porque aí você já está olhando o tijolo. A ideia de comprar fundo imobiliário de escritório... Você compra 20 mil metros quadrados ou comprar uma 15 na bolsa. Assim, exato, então a ideia é olhar isso. Mas por enquanto não temos caixa para isso. O caixa... que o caixa foi para pagar a segunda parcela do Martino. A gente abordou o caixa de forma bem detalhada, acho que no relatório de dezembro. O sim, o vermelhinho lá da sim. Mostrando lá como que era o fluxo. A gente já falou para o Martim lá da BR Properties, estamos devendo 50 milhões para ele ainda da aquisição do Chucre Zaidan, né? Mas a gente é bom pagador, nunca deixou de pagar. Pagamos os 128 milhões e 500 para a Vivo, do Martiniano, então pagamos lá, no passado a gente diferiu uma parte do pagamento do Berrini One também, pagamos sempre em dia. Então... mas, ou seja, tem que gerir um caixa para ter essa grana, né? Sim. Acho que só para fechar, então, assim, realmente, você falou que não teve problema nenhum com revisional no HGPO. E, assim, se você puder comentar um pouco, assim, acho que foi um pouco mais complicada essa discussão no HGRE. Então, assim, se você puder, acho que discutir um pouco a tua visão, assim, para 21, se você consegue realmente... acho que, em termos de você prorrogar os aluguéis, acho que não teve nenhum problema. Acho que foi uma discussão, acho que, sem grandes dores, né? Mas... para passar o IGPM no HGRE, acho que foi um pouco mais doloroso do que foi para passar o IGPM no HGPO. Então, se você puder comentar um pouco, acho que de maneira geral, a tua visão para 21, assim, de revisional, você está mais confortável com revisional no HGRE tanto quanto está no HGPO, ou então realmente vai ser um pouco mais complicada a conversa? Eu diria que, assim, eu não tenho muito risco na carteira, aparentemente, de redução de preço de locação. Porque muita gente... A base está fraca, entendi. Porque é uma base ainda que não deu tempo de ser revisionada da última crise ainda, né? Então, o que acontece agora é, para contratos em que eu estava com o preço um pouco mais puxado, gera um pouco de resistência em passar IGPM. Contratos que estavam meio defasados, o IGPM é quase que antecipação de uma revisional que viria em algum momento. Agora, a nossa visão é separar esses dois tipos de contrato. O que gera algum desequilíbrio, a gente senta para negociar, e o que não gera desequilíbrio, a gente repassa integral. Então tem repasse integral. Agora, revisional mesmo, ou seja, subir preço, eu acho que é bem pouco frequente no HGRE hoje. Porque não tem ambiente, né? Não tem, no mercado de escritórios... que o HGRE é indústria, vamos dizer assim. Você pega, como indústria não tem ambiente, né? Você senta com um locatário, ele ainda tem parte dos funcionários trabalhando em casa, ele aceitar uma revisional, não vai aceitar, independente, só se estiver muito defasado, assim, for uma coisa... Mas no HGRE a gente não vê uma situação dessa, não. Só no HGPO. Exato, lá tinha isso mais claro. E aí, obviamente, o que precisa ter do lado do locatário é uma percepção de que isso é uma concessão comercial. Então precisa ter contrapartida. Ou seja, não dá. Você pega e fala assim, o seu contrato era reajustado por IGPM, ao invés de reajustar por 20%, eu repasso 5% e tá bom. Não, tem que ter uma contrapartida. E a contrapartida tem que significar resiliência, porque está abrindo mão do... Foi o caso do GRLV, né? Que realmente foi, acho que um bom exemplo, né? Que você não quando teve a negociação de Ambev, né? Sim. Acho que foi um bom exemplo, né? Que você fala assim, tá bom, eu aceito você pagar um pouco mais, um pouco menos, mas realmente o contrato vai ter uma robustez muito maior. Aí fica, porque o gosto amargo que você não quer ficar é de fazer uma concessão comercial e no final do ano o locatário decide ir embora. Sim. Assim, não pode fazer, isso não pode ocorrer. Então essa é a visão. Beleza, acho que é isso. Queria agradecer aí, Augusto, mais uma vez. Espero que seja a primeira de outras, né? Vamos tentar aí falar mais para frente aí. E agradecer, né? Enfim, valeu aí também, Losnak. E vocês aí de casa, muito obrigado. Depois vai ficar gravada, né, esse programa, fique à vontade aí.
Hoje a gente não conseguiu responder muitas perguntas porque a gente falou de vários fundos, mas o Augusto já está ao vivo aqui falando que vai voltar algum dia, então a gente abre um pouco mais para perguntas, tá bom? Eu falei que não só isso que eu compro, ou seja, a equipe são 20 pessoas, né? 20 pessoas, né? Então, não vou dizer que as 20 virão, né? Porque não faz sentido, né? Exato. Mas acho que o Margato faria todo sentido vir aqui e falar Da HGRO, da rede HGRO. urbana, do logística, de repente o Pedro falar do fundo de CRI, Exato. até para vocês, senão vocês vão cansar de mim também, né? Eu falo bastante, então vou estourar teu tempo. Não, mas né? isso que é bom mesmo. Mas não, tá bom, beleza. Obrigado, Augusto, valeu. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Obrigado, boa noite.